Sobrevindo fome à terra, além da primeira via nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, do rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e disse: Não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Em tua descendência serão abençoados todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou meus mandamentos, meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. Vimos ontem como Jacó renunciou sua refeição por um benefício espiritual que Deus lhe havia prometido. Nesse fato transparece que ele preocupou-se mais com sua alma do que com seu corpo. Aqui temos um exemplo que, se bem que não totalmente como no caso de Isaque seu pai, contudo bem semelhante a ele, pois vemos como Isaque levou mais em conta, contudo, a bem a semelhança a ele. Ele levou em conta a herança espiritual do que tudo que diz respeito a esta vida quebradiça e fugaz. Ele foi oprimido pela fome, é verdade, mas isso não facilitou sua descida ao Egito. Mas quando foi libertado por uma ordem expressa, este foi o sinal que de sua coragem apontava naquela direção. Visto que sua comodidade também o impelia, Deus susta sua viagem e ele obedece. Vemos, pois, que Isaque não abandonou apenas um prato de ensopado, mas visto que podia suportar muitas aflições pelo espaço de alguns anos, assim mesmo que ele se conteve e não buscou refúgio no Egito, permaneceu na terra de Gerar, a qual especialmente não pode escapar totalmente à pobreza, por ser parte daquele país, pois é impossível que quando a fome entra em cena, os lugares adjacentes e próximos não sejam também afetados por ela. Pode-se deduzir facilmente que então não havia escassez no Egito. De modo que Isaque aqui nos mostra que mesmo quando as tentações forem grandes, se nos virmos destituídos do que é necessário para a nossa manutenção, ainda assim devemos sujeitar-nos sempre à vontade de Deus, porque é preferível esquecer todas as nossas comodizações e preparar-nos pacientemente para sofrer toda privação e necessidade, do que buscar nossas comodidades, por assim dizer, contrariando a vontade de Deus. Este é o primeiro ponto que temos de focalizar nessa história. E então lemos: Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida, nos dias de Abraão. Pois houve duas que Moisés já nos trouxe à memória. Tão logo Abraão chegou na terra de Canaã, e já se prepara para partir. Isso foi para que ele muito duro combate, visto que Deus lhe havia mostrado aquela terra, e que se produzira nele profundo júbilo para ele haver tomado posse dela. E agora, logo depois, tinha de ir embora, e se tornar, por assim dizer, um pobre vagabundo, e desce para o Egito, para não encontrar em parte qualquer consolo. Pela segunda vez, retira-se também para a terra dos filisteus, a qual fazia parte do mesmo país que lhe fora prometido, e sobre o rei de Gerar, não aquele que agora se faz menção, pois todos o chamam Abimeleque, que significa meu pai, o rei. E este era não só um título honroso, mas era também uma expressão de que os reis não governavam com tirania, nem devoravam seus súditos, mas que tinham o cuidado paternal sobre aqueles que Deus confiava a sua responsabilidade. Ao lermos, pois, que esta fome sobreveio como as outras, isso visa mostrar-nos claramente como Deus provava a fé e a constância de Abraão. Isso também ele chamaria seu filho para uma prova semelhante. Pois, como Isaque era o herdeiro da promessa, assim também seria preciso que ele sucedesse a seu pai naquilo que foi prometido aos filhos de Deus, pois temos de mostrar pelo efeito que estimamos tantos benefícios celestiais para os quais Deus nos chamou, que peregrinamos pelo mundo e não desfalecemos, muito embora sejamos afligidos de diversas e variadas maneiras. Notemos, pois, que propósito Moisés tinha em mente quando compara estas duas fomes, a saber, para mostrar-nos que quando Abraão foi tentado, sucedeu não só por sua causa, mas também por causa de alguém que seria semelhante a ele. Mas pelo mesmo propósito somos chamados filhos de Abraão e de Isaque,
Convém, pois, que nossa fé seja examinada como bem aprouver a Deus. É bem verdade que nos sentiremos muito confusos, e que isso se deve ao fato de não termos recebido tão grande medida de força. Notemos, pois, a causa por que Deus suporta a nossa debilidade. No entanto, isso não se dá para que nossa fé seja ociosa. Assim, pois, aqui somos advertidos pelo Espírito de Deus que, estando neste mundo, devemos sujeitar-nos às muitas misérias e que não possuiremos um paraíso terreno com o fim de satisfazer todos os nossos desejos e assim vivermos tão satisfeitos, de que nada teremos falta, senão que às vezes é como se Deus nos esquecesse, como se tirasse de nossas mãos o pão e vivêssemos em tal situação como se fôssemos condenados a perecer. Quando isso ocorrer, não pensemos ser algo estranho, nem nos portemos como jovens inexperientes, mas que todos nós pensemos de antemão naquilo que pode nos sobrevir, e assim vivermos preparados para enfrentar todas as nossas coisas pacientemente. A promessa é dirigida aos fiéis. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Salmo 34, verso 10. E ainda no outro lugar, vinde e ouvi todos vós que temei a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. Salmo 66, verso 16. Mas isso não é razão para entendermos esses textos como se Deus engordasse os seus e lhe desse tudo quanto desejam, e sim que ele os nutre de outra maneira. E quando fala que ele os satisfaz, não significa que sempre imputará seus ventres com comidas exóticas, mas é preciso que recorramos ainda às palavras do Salmo: abençoarei com abundância seu mantimento e de pão fartarei seus pobres. Salmo 132, verso 15. Notemos bem aqui que certo tipo de contradição quando Deus diz que fartará de pão e os de sua igreja, e ainda assim os chama de pobres e necessitados. Se são pobres e necessitados, onde está a promessa que os fartaria de pão e de todas as boas coisas? Temos, porém, que conciliar aquilo que parece discordante, de maneira que dependamos sempre da providência de Deus para sermos, por assim dizer, nutridos por Ele. Entremente, se Ele permitir que suportemos fome e sede, isso não nos faça renunciar à esperança e que Ele seja nosso bom Pai a sustentar-nos. E esta é a razão pela qual oramos por nosso pão diário. Ora, isso se opõe a todas aquelas provisões nas quais os filhos do mundo depositam sua confiança, pois nunca se satisfazem a menos que digam: transbordem nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que nosso rebanho produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. É o que lemos no Salmo 144, verso 13. E além disso, quando os veem bem supridos, desprezam a Deus como se não corressem mais riscos, segundo eles pensam. Mas por outro lado, ainda quando os fiéis não tenham com que nutrir-se, contudo a cada dia abrem suas bocas como se Deus lhe introduzisse pão aos nacos. E quando não tem nada, mesmo assim continuam confiando sempre nele e em sua bondade, e esperam que ele os sustente com um miolo de pão, isso quando lhe bem aprouver, ou melhor, a despeito de não perceberem de que maneira o pão lhe virá. Mesmo assim, creem que Deus achará um meio de sustentá-los. Quando, pois, lemos que Isaque foi expulso da terra pela fome, é como se Deus nos declarasse que quando cairmos em pobreza e necessidade, não devemos concluir que por isso somos abandonados por Ele, nem o tomemos como um sinal de que Ele nos odeia. Ou melhor, não imaginemos que nem Ele sequer pensa em nós, senão que como nosso pai Isaque suportou fome e sede constantemente, e no fim experimentou que Deus cuidava dele continuamente, assim nós da mesma forma tenhamos o nosso reconhecimento. Note-se bem que isto como uma lição especial, e isso é também o que Paulo nos mostra em Romanos quando diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Romanos capítulo 8, versículo 35. Paulo aí luta em nome de todos os fiéis, assim, mostrando que caso Deus suprima nossos bocados, nos veremos privados de toda nutrição,
como se dessa forma nos excluísse de todos os benefícios que criou no mundo, como se fôssemos dignos de viver sobre a terra. Todavia, devemos vencer essa tentação aí e concluir, ainda que seja no meio da fome, que Deus será nosso Pai e que nos contentemos com isso, regozijando-nos em nossas aflições. Mas no inteirinho, somos também exortados pelo exemplo de Isaac a não nos entristecermos nem nos envergonharmos com a fome, nem com qualquer outra forma de aflição que tenda a fazer-nos esquecer de Deus ou afastar-nos da vereda na qual Ele pôs a andar. Pois, como já vimos, Jacó renunciou sua refeição a fim de aspirar àquela herança espiritual que lhe fora prometida. Assim, agora também, vemos que Isaac não levou em conta o fato de que pudesse sofrer naquele período de tempo. Ele percebeu que o Egito seria um bom refúgio, não obstante esquivou-se dele. E por que ele fez isso? Porque Deus o proibiu de ir para lá. Assim, pois, percebemos que Isaac não se deixou vencer pela fome, obedeceu a Deus e não se esquivou de ser guiado por sua mão. Temos de aprender ainda deste fato que quando o nosso Senhor nos aflige com pobreza e carência, não recorramos a meios ilícitos, a fim de que nossa necessidade seja aplacada. E acima de tudo, se Satanás pudesse diante de nós seus engordos com o fim de atrair-nos, e prefiramos morrer de fome do que esquivar-nos da condução divina, visto que não podemos ser sustentados de outra forma senão por suas bênçãos. Pois quando tivermos todo pão e carne no mundo, é evidente que o vento nos será tão proveitoso para nosso sustento quanto estas outras coisas, e cremos que estamos crescendo, e no entanto não estamos sendo substancialmente alimentados. Lemos de Moisés: ele te humilhou e te deixou de ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Ora, por essa palavra ele não tem em mente a doutrina da salvação, e sim aquela mesma virtude que Deus difunde em todas as suas criaturas. Assinala, pois, o que é que nos nutre. Falo não só com respeito à alma, mas também com respeito a esta vida fugaz e inútil. Ora, já que isso é assim, cuidemos para que não sejamos alimentados por aquilo que o diabo puser diante de nossos olhos, quando estivermos enfrentando necessidade. E pode fazer isso? És capaz de escapar daí e contar com algum auxílio desse gênero? Sim, se isso for contrário à vontade de Deus, que permaneçamos sempre firmes e que esperemos até que Ele nos mostre compassivo para conosco, já que Ele é quem conhece melhor o meio, mesmo quando nos seja desconhecido. É verdade que não teremos aquelas revelações que nosso pai Isaac recebeu. Deus não nos manifestará do céu, mas isso deve ser o suficiente, que hoje a vontade de Deus nos é indubitável, pois Ele tem suprido aquilo que faltava aos nossos antigos pais, quando lhe aparecia. Hoje temos a lei, a qual é para nós uma regra infalível. Temos os profetas que para nós são expositores dela, para que a carência dela não nos deixasse no escuro. Temos sua mais plena perfeição no Evangelho. Visto que Deus então nos revelou aquilo que nos é proveitoso conhecer, não devemos desejar visões atuais, mas sempre que enfrentarmos alguma perplexidade ou dúvida, que então recorramos às Escrituras. E quando ponderarmos sobre os meios, indaguemos se os mesmos nos são permitidos, se Deus nos faz concessão deles. E quando descobrirmos que os meios que vierem à nossa mente não são harmonizados com a vontade de Deus, como se acha contida na lei e no Evangelho, que então o abandonemos. Isso indica como temos de seguir com nosso pai Isaac, a fim de vencermos essa tentação, que é por demais pesada e incômoda, ou seja, quando nada tivermos com que alimentarmos e saciar-nos, além de uma porção bem pequena. Pois às vezes encontramos crentes que possuem 30 vezes mais do que lhe é necessário. Da mesma forma, encontraremos pessoas pródigas e dissolutas que gastam e desperdiçam todos os benefícios divinos, sim, e ainda o usam para fazer dano. Mas o que dizer dos pobres fiéis? Tendo perambulado em busca de manutenção da vida, contudo no fim, raramente descobrem como ganhar seu pão. Quando, pois, vemos que Deus às vezes prova assim aqueles que são seus, então que cada um esteja preparado para isso, e não nos sintamos embaraçados, ainda quando nosso Senhor nos trata com tal rigor e severidade,
Não obstante, isso não invalida aquilo que nos prometeu, nem os impede de nos manter por seus filhos. E reconheçamos que lhe pertence o ofício de nos apacentar e prover nosso pão, e que realmente ele fará isso, ainda que não faça em conformidade com nossos desejos e fantasias. E além do mais, quando virmos que Deus não nos propicia o escape, que a fome nos impele, como se diz, de porta em porta, saibamos que ele nos tolera assim, por razão de nossa fraqueza. Esta é a soma do que temos de aprender concernente ao exemplo de Isaque. Aqui, porém, é possível que se indague, por que Deus permitiu que nosso pai Abraão descesse ao Egito e agora proíbe que Isaque faça o mesmo? Mas concernente a isso, devemos notar que Deus bem sabe quem somos e qual é a nossa força. E acerca disso, Paulo usa esses termos: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus, pois, conhece aquilo que Ele mesmo nos impôs, pois aquilo que resta ainda da natureza tende sempre a destruir, mas quando Ele nos dá algum poder de seu Espírito Santo, Ele sabe se é uma pequena ou grande porção. De acordo com isso, Ele exercita ainda nossa fé e nossa paciência, e quando percebe que somos fracos, Ele nos abandona para sermos tentados de maneira violenta. Note-se, pois, como isso sucede, e esta diversidade que aqui se estabelece entre Abraão e Isaque visa mostrar que os fiéis nem sempre são tratados por Deus da mesma forma, pela razão que já mencionei. Isaque era o sucessor de Abraão, que recebeu a promessa, e no fato de ser ele provado e examinado por diversas aflições, evidentemente se vê que Deus o faz passar por uma mesma vereda. Mas mesmo assim, como eu já disse, não se segue que ela tivesse uma ou a mesma regra em todos os pontos, pois nosso Senhor suporta o que Ele quer. E quando permite que os homens sejam tratados mais duramente, passo a passo Ele também os fortalece e os reanima. Abraão não se esqueceu de regressar ao país de Canaã, após haver habitado no Egito, mas Deus também o arranca de lá, como se o conduzisse pela mão, pois poderia ter permanecido por muito tempo ali, visto que ali se tornara rico. No entanto, poderia ter sido odiado pelos habitantes, e por isso Deus o tira de lá, o que poderia ter feito também com Isaque, porém não devemos impor-lhe uma lei. Se aqui alguém replicar dizendo que Deus não poderia ter dado também a Isaque uma constância invencível, para que ele não se acomodasse lá, e também não poderia tê-lo feito regressar. Sim, é possível, mas o teríamos obrigado a isso. Compete-nos que nos governemos segundo sua infinita sabedoria, e não segundo nossos tolos sonhos e fantasias. Então notemos bem que quando há tal diversidade nas provações dos fiéis, isso se dá porque Deus sabe o que cada um é capaz de suportar. E recorramos sempre à sentença de Paulo, que esperamos nele, e se ele nos sonda, se nos põe no campo da batalha, se nos testa com muita tristeza, não obstante fará provisão para isso, a fim de não sermos totalmente vencidos ou derrotados. Note-se, pois, que Isaque foi proibido de descer ao Egito. Ora foi-lhe dito: habite nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Equivale dizer que ele multiplicaria a sua descendência como as estrelas do céu, e que em sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Aqui vemos porque Deus não permitiu que Isaque descesse ao Egito, a saber, para que ele não esquecesse a promessa que lhe foi feita à terra de Canaã, também para que viesse e vivesse contente nela, e fizesse dela seu lugar de repouso. Ora, se Isaque, que era tão excelente na fé, como já vimos em toda a sua vida, sobre quem o Espírito Santo dera tal testemunho, teve a necessidade de ser tão resfriado, o que seria de nós? Ainda assim não devemos maravilhar-nos se nosso Senhor às vezes nos mantém, por assim dizer, acorrentados, e que não nos dá liberdade de perambular aqui e ali. Portanto, ele sabe que isso nos lançaria em completa confusão. Assim, visto que temos uma memória tão fugitiva, visto que nada deve conduzir-nos ao extravio, a ponto de já não sabermos se caminhamos pelo caminho certo, esta é a causa de nosso Senhor não nos conceder grande liberdade como gostaríamos. E também, na medida em que formos mantidos dentro dos limites mais estreitos
o que deseja a nossa fantasia, saibamos que se nosso pai Isaac tivesse tal necessidade disso, nós, por maior razão que tivéssemos, inutilmente chegaríamos tão perto de tal excelência da virtude dele, que temos maior necessidade. Ora, entre mentes vemos que em Isaac, que antes do tempo declarado está em Abraão, Deus declara que lhe daria todas aquelas nações que ora contemplava, e no meio das quais peregrinava, sim, não obstante, declara: habitarás ali como estrangeiro. Percebe-se duas coisas as quais, contudo, parecem opostas. Pois se Deus lhe daria a terra por possessão, por que não apressa em possuí-la? Porque Deus lhe permitiu exernuar-se tanto ali. Mas não havia dúvida quanto ao preferido, e sim quanto ao futuro: habitarás ali. Sim, e a palavra que Moisés usa significa habitar, por assim dizer, num país estranho, um país que ainda era remoto. Eis, pois, Isaac, que já mantinha o senhorio sobre a terra, e no entanto ainda não possuía sequer um palmo dela, mas que permaneceria ali por consentimento. Ele estaria sujeito a muitos trabalhos e provas, as quais pendiam sobre ele. E no entanto ele não possuía sequer um palmo da terra, a não ser a menção de que se faz da parte da terra, comprada a dinheiro. Em suma, aqui temos de deduzir que Deus queira que Isaac repousasse totalmente em sua palavra, como também ela é o fundamento sobre a qual devemos edificar todos os dias de nossa vida, sim, até que a morte se chegue. Pois, se já possuíssemos tudo quanto desejamos, que necessidade teríamos ainda de fé ou a esperança? Convém, pois, que os benefícios que aguardamos da parte de Deus, as quais Ele ocultou de nós, ainda assim os visualizamos somente pela fé. Que conferimos a Deus esta honra, a saber, considerar verdadeiro tudo quanto Ele falou, ainda quando não nos mostra o efeito e a veracidade de suas promessas, o que aprendemos não em conformidade com nossa razão e senso carnais. Não obstante, devemos dizer que nos é suficiente que o que Ele falou certamente se concretizará. Quando, pois, podemos extrair todo o nosso consentimento tão somente da palavra de Deus, então nos asseguramos de uma prova certa de que tudo aquilo que protestarmos crê nele. Mas se tivermos sempre um indicador, tivermos tudo aquilo que desejamos, é indubitável que a palavra de Deus não será estimada por nós, e não podemos exercitar-nos suficientemente nesta meditação. E, portanto, na medida em que vemos que Deus tem falado a seus servos, sem que lhe exiba a concretização e execução da sua palavra, saibamos que isso nos é narrado a fim de aprendermos a invocar a Deus quando Ele nos deixar em suspense. Sim, e quando desmaiarmos e formos despojados daquilo que teríamos em nossa mão. Então aprendemos a dizer: ó Senhor, visto que temos Tua promessa, não seremos frustrados em esperar por ela. Quando Deus promete a Isaac que estaria com ele e que Ele daria o descanso, significa que Ele tem cuidado de nós e que pensa em nossas necessidades e que o encontramos perto quando o invocamos, pois a menos que o tenhamos compassivo para conosco, ainda quando nos dê em toda a plenitude e abundância o que lhe pedimos, com tudo isso redundaria em nada. Mas tendo de começar neste ponto, a saber que temos de estar bem, persuadidos de que Deus nos ama e que Ele nos é favorável. Quando tivermos atingido isso e decidirmos que Deus nos será sempre misericordioso e pronto a socorrer-nos, assim que a necessidade o exigir, que Ele jamais nos abandonará, então esperemos tranquilamente pelo descanso. Mas se não soubermos que Ele está conosco, ou seja, que nos fará sentir Sua presença, e ao senti-la nos esquivarmos daqueles perigos que ora enfrentamos, e ao nos esquivarmos, Ele nos soergue quando caímos, nos guiando quando já não houver caminho, e ali nos der uma brecha e via de escape, onde nada mais houver senão confusão. Se não tivermos atingido, repito, e não houver fundamento genuíno, e se uma vez o obtivermos, então devemos ficar aí e esperar pelo descanso. Porque se Deus nos ama, é certo que por esse motivo Ele nos socorrerá e nos ajudará em tudo e através de tudo, e com certeza o fará. E esta é a razão por que Moisés começa neste ponto: eu estarei contigo. E mais adiante ele diz: multiplicarei tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. É bem verdade que os benefícios que Deus nos outorga
nem sempre satisfarão nossos desejos como já declaramos, pois a miúde teremos falta deles, a fim de que sejamos ainda mais ávios a orar. E também ele nos provará e nos mostrará que não temos nela alguma confiança que deveríamos ter. E nossa ingratidão muitas vezes nos priva daquilo que, de outro modo, estaria pronto a conceder-nos, pois nem sempre somos capazes de receber o que ele nos oferece. Ele tem uma mão aberta, porém temos uma boca fechada, ou seja, somos fechados pela descrença e desconfiança. Por isso percebemos a razão, porque temos tão a miúde de esperar. Mas de tal modo está aí, que se decidirmos neste ponto, ele estaria conosco e seríamos abençoados por ele, naquilo que bem sabemos que nos seria conveniente, e nada nos faltará. No tocante a esta promessa, que todas as nações da terra seriam abençoadas na descendência de Isaque, era algo especial como foi para Abraão, e diz respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, como já foi exposto, pois era necessário que Jesus Cristo fosse a fonte desta bênção, a qual fluiria de toda a linhagem de Abraão. É bem verdade que os fiéis que desceram dele foram abençoados e participantes dessa promessa, mas isso se deu pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, se ele fosse separado da descendência de Abraão, é indubitável que teria sido estéril e árido, sem possuir sequer uma gota de bênção. Hoje, porém, visto que Deus quer, por sua infinita bondade, que seu Filho unigênito nos pertença, fomos unidos aos verdadeiros filhos naturais de Abraão. E não importa que precedamos das nações da terra, que então estavam separadas da Igreja de Deus, e que estavam totalmente alienadas dela, contudo hoje somos abençoados da mesma forma que eles. Pois se ele foi dito, eu abençoarei tua descendência, e que Deus nada adicionasse isso, seria hoje um pauperismo conforto, mas ao dizer todas as nações da terra serão abençoadas na descendência de Abraão, então fazemos parte de seu número. Notemos, pois, em que temos especialmente de regozijar-nos, sabendo que depois de nosso Senhor Jesus Cristo nos manifestou, esta promessa se aplica a nós. É verdade que às vezes lemos na Santa Escritura que os homens serão abençoados pelos homens, como por exemplo, quando se puserem diante deles por padrão e exemplar, e que os homens dirão, desejando ser abençoados, ó, que Deus me faça o que ele fez a este homem ou aquele. Mas a interpretação de Paulo nos mostra que aquilo que foi falado respectivamente a Abraão e a Isaque deve ser entendido não só nesse sentido, mas em outro lugar lemos que os fiéis serão abençoados em Deus. E assim lemos aqui que serão abençoados na descendência de Abraão. No entanto, temos de buscar todo o nosso bem e a salvação tão somente nele, que é sua fonte, como lemos no Salmo 36, verso 9. Mas como existe tão grande distância e que não podemos parar em altura tão imensa, nosso Cristo Salvador se aproximou ao máximo de nós. E temos nele as águas vivas, onde não há falta de nada e onde nos achegamos para beber, como ele mesmo disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. E mais, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, de seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 7, verso 37 ao 38. Sim, fontes de água viva, de modo que as dê a outros. Quando, pois, percebemos que Deus, de modo bem familiar, nos comunicará todos os seus benefícios na pessoa de seu Filho unigênito, tanto menos escurva haverá se não viermos a fim de receber parte dessa bênção que nos é provida. Além disso, lemos não só que todas as nações da terra seriam abençoadas, porém lemos ainda que elas são abençoadas, não por nós abençoados, possamos alcançar o objeto dessa bênção, ou porque temos poder e diligência para isso, mas cumpre que todos sejam abençoados em Jesus Cristo, e isso mediante a fé. Pois é justamente assim que ele nos é apresentado no Evangelho, e é justamente assim que devemos aceitá-lo. E se permanecemos incrédulos, isso se deve ao fato de fecharmos a porta, por assim dizer, a todas as graças, visto pois que assim Deus nos preparou com tanta antecedência que a salvação nos pertencente, que Deus Jesus se manifestou na plenitude do tempo, Jesus Cristo, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4, e testificou suficientemente
que ele era aquela bendita semente da qual buscamos todos os benefícios. Sendo assim, acheguemo-nos com semelhança prontidão de fé com tal zelo que não fechemos a porta, movidos por nossa própria malícia e incredulidade, para que Deus não se concretize aquilo que é aqui pronunciado, que não nos acheguemos a Ele, para termos a ratificação de sua promessa. Atentemos bem, repito, para que ninguém se exclua por sua própria falha e vício. Finalmente lemos, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou meus mandamentos, meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. Aqui o juramento é ainda reiterado para maior e mais segura confirmação de todos nós, pois não podemos pôr alguma fé em Deus, a menos que interpidamente lutemos contra a desconfiança, a qual somos tão naturalmente inclinados e porque somos ainda tão instáveis quanto deploráveis. Por essa causa, Deus jura tanto mais para infundir-nos confiança. Mas é verdade, como já se mostrou, que isso nos é digno de grande opróbrio, o fato de constrangermos a Deus a jurar. Pois não honramos o homem mortal, se não nos contentamos com a simples palavra que ele pronuncia. Se não considerarmos como homem honesto, nos contentando com aquilo que ele nos prometeu. Mas ao declararmos, eu quero que você faça o juramento de que fará assim. Isso é um forte sinal de desconfiança e não será recebido entre os homens. Mas se a respeito de tudo isso, desonrarmos a Deus, requerendo dele um juramento em adição à sua palavra, porventura tal atitude não seria por demais infame? Mas se suceder que Deus não obstante haja assim por compaixão de nós, ainda quando tal coisa seja um vício intolerável de nossa parte, ou seja, que ainda queiramos que ele jure, além do que já havia pronunciado, nesse aspecto ele se acomoda a nós, o que mais podemos exigir? Então, que escuva haverá quando ainda dissermos que suas promessas não seriam asseguradas por meio de outro? Portanto, esta palavra de juramento deveria transpassar-nos o próprio coração, sempre que ela apresentasse antes nossos olhos, sim, e quando houver alguma dúvida quando a certeza do beneplácito divino e daquele singular amor que ele tem para conosco. Mas aproximemo-nos daquele ponto onde lemos que isso aconteceu porque Abraão obedeceu à voz de Deus. Aqui pareceria que Deus atribuiu a concretização dessa promessa à virtude de Abraão e aos seus méritos, mas já declaramos que tal coisa não poderia ser, nem deve ser assim entendida, como se a obediência que Abraão rendeu a Deus fosse a causa pela qual este se viu obrigado a fazer o que havia falado, pois já mostramos que Deus era totalmente livre para fazer ou não fazer. Quando Abraão foi retirado da idolatria e que se encontrava, como Josué declara em Josué 24:2, o que o movera a agir assim? Mais tarde, quando ele guardou Abraão até o fim, isso não se deu porque ele o obedecesse, pois ao contrário ele dissera muito antes: eu te abençoarei e eu serei contigo, serei tua grande recompensa, tua descendência será multiplicada como as estrelas do céu, e nelas serão abençoadas todas as nações da terra. Tudo isso foi dito a Abraão antes que Isaque nascesse, e quando Abraão estava para sacrificar seu filho Isaque, lhe foi dito: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, portanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra. Portanto, obedeceste a minha voz. Gênesis capítulo 22, verso 16 ao 18. Vemos, pois, que aquilo que é espontâneo em Deus e aquilo que Ele nos dá por sua mera liberdade, Ele atribui ao serviço que lhe é prestado, não para propiciar-nos algum motivo de orgulho, mas tão somente para sermos ainda mais provocados e estimulados a servi-lo com entusiasmo e bom ânimo. Note-se, pois, que o propósito de Deus não é para que ele seja embrulhado do louvor que lhe é devido, para que os homens usurpem, mas é porque ele bem sabia que necessitavam de acicades e tinham de ser corroborados e ajudados a servi-lo, pois do contrário seriam insensíveis e obtusos. Portanto, aqueles que buscam aqui méritos humanos e obscurecem um mero louvor da bondade divina, com o fim de exaltar os homens, como se estes fossem a causa de sua própria salvação, é evidente que estão a subverter todas as coisas, sim,
a subverter o próprio propósito de Deus o quanto possam. Da mesma maneira, aprendemos que ao dizer que Deus estabeleceria sua aliança com Isaque, visto que Abraão obedeceu à sua voz, isso não visava recalçar a causa, mas simplesmente a mostrar que o serviço que Abraão lhe rendeu lhe foi aceitável, para que Isaque o seguisse e se confirmasse nele. Pelo presente, pois, temos que estimular-nos sempre que sentirmos em nós mesmos alguma lentidão, e quando não nos sentirmos tão dispostos como se esperava a render-lhe mais plena obediência. E qual seria a nossa conclusão? Afirma-se que quando obedecemos, ele aceitará isto como um sacrifício de cheiro suave. E assim mesmo tudo quanto fizermos, nada será, não haverá em nós força alguma, não obstante se Deus nos honrar assim, sem qualquer dignidade de nossa parte, seríamos, pois, indolentes sem empregarmos totalmente todas as nossas faculdades em seu serviço, especialmente em conformidade com aquela graça que ele nos tiver dado e segundo nossa força, e ainda sem que todos se comprometam ou façam com ele aliança. Note-se, pois, como os fiéis devem ser provocados, e que isso visa também a ensinarmos sempre a seguir em frente, caminhando em temor e prudência, quando nosso Senhor nos mostra que aqueles a quem ele chamou às vezes se fazem ou se revelam indignos de sua vocação. Portanto, para que não desprezamos e para que estejamos prontos a receber aquilo que ele nos ensina, observa-se porque se diz que ele recompensa o nosso serviço, não porque mereçamos algum galardão, pois, como eu já disse, aqui não devemos arrazoar com base naquilo que podemos fazer. Portanto, não podemos fazer absolutamente nada, e especialmente que o que temos feito pela graça de Deus não merece galardão. Portanto, Deus pode condená-lo com justiça. Mas a questão é se Deus aceita o que fazemos com base em sua mera liberdade. Confie de nos imprimir mais disposição otimista, e todos devem aplicar isto para seu proveito, quando sentirmos por nossa negligência e indolência que somos morosos em fazer o bem. Eis, pois, sucintamente o que temos de aprender aqui. Ora, ao lermos que Abraão obedeceu à voz de Deus, isso visa mostrar-nos a verdadeira regra de como viver bem, com o fim de que ninguém invente para si devoções isoladas, como somos propensos a fazer. Pois quando os homens servem a Deus, o que realmente fazem? Tomam a liberdade de viver segundo sua própria imaginação, e desprezam tudo quanto Deus ordena. Que nomes os homens poderão dar ao serviço de Deus no papado? O que os homens costumem inventar o seu próprio cérebro imbecil? Pois quando os homens tiverem diligentemente reunido todos os seus malabarismos, com as quais se divertem, se lemos que Deus é bem servido e honrado, e no entanto nada fazem de tudo quanto Deus ordenou, que o desprezam, daí sucede que ele mesmo se queixa de que os homens, em virtude de suas tradições, rejeitam o que lhe for ordenado. Visto, pois, que somos por demais inclinados a estabelecer nossas próprias imaginações imbecis, aprendemos que quando a Santa Escritura nos fala de viver bem e de modo santo, quando ela fala da perfeição que Deus aprova, que é a obediência à sua voz, ela também nos mostra por seu profeta: porventura vos ordenei oferecer-me algum sacrifício? Jeremias capítulo 7, verso 21. Ora, é muito certo que Deus o requer. Pelo que, pois, ele faz tal pergunta? Ele faz isso para mostrar-nos que Deus não repousa nisso. Então, onde? Em que obedeçais a minha voz? Jeremias capítulo 7, verso 23, diz ele: observe-se, pois, o ponto primordial e onde devemos começar, e qual é também o fim pela qual devemos lutar e contender, ou seja, que Deus tem autoridade para governar-nos e que sejamos seus súditos. Mas é bem provável que achemos estranho que aqui se afirme que Abraão guardava os mandamentos, estatutos, ordenanças e leis do Senhor, quando na verdade ele não possuía por escrito sequer uma palavra de toda a lei, pois sabemos quanto tempo transcorreu entre a vocação de Abraão e a lei, isto é, 430 anos. Como é possível que agora Deus exija que Abraão guarde seus mandamentos, estatutos, ordenanças e leis? Isso é como já vimos previamente no capítulo 18, pois ainda quando não possuísse nada escrito, contudo Abraão não era ignorante sobre o que Deus mais tarde ensinaria ao seu povo, pois ele ordenou e governou seu povo de duas maneiras. No entanto, isso não se deu porque com respeito a si próprio ele fosse mutável. Deus, pois, nem sempre tinha uma
e a mesma maneira de ensinar os fiéis. Mas seja como for, a regra era uma só. Fosse ela escrita ou inspirada, alguém que reservara para si. Portanto, não importa se Abraão ainda não possuía a lei escrita, pois ele tinha instrução suficiente para saber que devia servir a Deus. Isso, pois, é o que devemos aprender neste lugar. Mas seja como for, Deus entre mentes mostra que se estivermos prontos a obedecer-lhe, a viver sujeitos a ele, de sua parte ele jamais deixará de mostrar-nos o caminho por onde devemos andar. Caminhando por ele, jamais seremos enganados. Mas se antes de existir qualquer escritura Abraão já possuía mandamentos, leis e ordenanças, hoje, por uma razão mais estranha, quando Deus já declarou por meio de Moisés, de maneira tão familiar, a quem mais tarde associou aos profetas, com o fim que houvesse mais fácil entendimento da lei, e visto que de maneira ainda mais clara no Evangelho, ainda duvidaríamos de que ele não exercera o ofício de bom mestre, a fim de mostrar-nos tudo quanto é bom, justo e reto. E por quê? Porque a ingratidão do mundo é de tal natureza que este jamais se submeterá, nem acatará suas ordens. Isso se dá porque os homens desejam ser mais sábios do que lhe é permitido e gostariam de ser. Eles mesmos a própria fonte da sabedoria, como se jamais fosse dito. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Quando Paulo diz que Deus é o único sábio, ele diz isso não só em relação a si próprio, e sim com o fim de busquemos nele toda a nossa sabedoria. Pois quando não aceitarmos isso como a única regra que ele nos dá, é como se ele dissesse: Deus não tinha ciência de tudo que nos era necessário, por isso devemos inventar de nosso próprio cérebro algo mais que seria melhor. Que blasfêmia isso seria! Oh, quando servirmos a Deus desta maneira, é como se alguém mandasse que se cuspisse no rosto dele. Assim, pois, notemos que quando Moisés, após haver falado da voz de Deus, acrescenta seus mandamentos, seus estatutos e suas ordenanças com o fim de mostrar-nos que Deus jamais falhará em indicar algo a todos quanto forem seu discípulo e for ordenado por ele e ouçam sua voz. E deveras isso sucede não só neste lugar, nem naquele que viermos a mencionar, mas, por assim dizer, em todos os demais, onde nosso Senhor nos recomendar sua lei e nos mostrar que ela contém tudo quanto se faz necessário para conduzir os homens ao caminho certo da salvação. E assim muitos diz respeito à palavra que são mencionadas neste lugar. Portanto, quando andamos como nos convém, observemos que não existe mais que um juiz a quem temos de prestar contas. Mas o que de fato esse juiz ordena? Não que todos sejam conduzidos por sua própria fantasia, ou que nossas boas devoções sejam postas no lugar de sua palavra, mas que atentemos bem para a voz de nosso Deus, e então que sejamos aptos a aprender a conduzir-nos em boa ordem e sujeitos a Ele, e em vez de os homens imaginarem que fizeram prodígios obrigando a Deus a si, mediante suas virtudes e méritos, que se contentem em ser aprovados diante dele e diante dos anjos, ainda que o mundo não viva contente com isso.